Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Leitura diária, semana 2, terça-feira. Livro O Coração da Bíblia. Autor André Dong. Tema desta semana: a justificação pela fé. O tabernáculo. No capítulo 25 de Êxodo, Deus pediu a Moisés que construísse o tabernáculo. Mais uma vez, o Senhor demonstrou sua intenção de estar perto do homem, conforme lemos: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Êxodo capítulo 25, versículo 8. O primeiro móvel que encontramos no tabernáculo é o altar do holocausto. Êxodo capítulo 27, versículos do 1 ao 8, que ficava no átrio, versículos do 9 ao 19. O fogo do altar vinha de Deus, Levítico 9, 24, e ardia continuamente sem se apagar, Levítico 6, versículo 13. Depois temos a bacia de bronze. Esta ficava entre a tenda da congregação e o altar do holocausto, e era utilizada por Arão e seus filhos para lavar as mãos e os pés. Êxodo capítulo 30, versículos 17 ao 21. O bronze na Bíblia tipifica o juízo. Hoje, na igreja, passamos pelo juízo de Deus. 1 Pedro 4,17. E no dia do Senhor, todos seremos julgados por Ele. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Após passar pela bacia de bronze, o sacerdote adentrava o interior do tabernáculo, o santo lugar. Para entrar, o sacerdote passava por 5 colunas. De acordo com a segunda epístola aos Coríntios, podemos dizer que essas colunas representam os embaixadores de Cristo, aos quais Deus concedeu o ministério da reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, versículos do 18 ao 20. Hoje nós somos esses embaixadores de Cristo, chamando as pessoas que estão no átrio para entrar no santo lugar e ter uma experiência real do tabernáculo, isto é, reconciliamos as pessoas com Deus. Ao entrar no santo lugar, do lado direito estava a mesa da proposição. Êxodo capítulo 25, versículos do 23 ao 30. Sobre essa mesa ficavam expostos os pães e as taças de vinho para a libação. Ela representa nossas reuniões, ou seja, o momento em que nos alimentamos da palavra de Deus. Sempre há suprimento em nossas reuniões. Do lado oposto da mesa estava o candelabro, versículos 31 ao 40. Sua luz nunca se apagava, Levítico 24, 4. Através do candelabro recebemos a luz de Deus. No meio do santo lugar ficava o altar de incenso, Êxodo capítulo 30, versículos do 1 ao 10, que representa nossas orações, Apocalipse capítulo 5, versículo 8. Oramos ao Senhor e essa oração sobe para Deus como aroma agradável. Ele então move seu braço e atende à oração da igreja. Avançando, vemos o limite entre o santo lugar e o santo dos santos. Ali existiam 4 colunas que representam os apóstolos que estão diante da arca do testemunho, contemplando a glória de Deus. Gálatas capítulo 2, versículo 9. No átrio havia a luz natural do sol e da lua. No santo lugar havia
a luz artificial do candelabro. Todavia, no Santo dos Santos não havia luz natural nem artificial. Era a glória de Deus que enchia e iluminava aquele local por completo. Êxodo capítulo 40, versículos do 34 ao 35. O véu que separava o santo lugar do Santo dos Santos foi rasgado em duas partes, de alto a baixo, com a morte do Senhor Jesus. Mateus 27, versículos 45 a 51. O véu ter sido rasgado de alto a baixo mostra algo feito por Deus. Isso significa que Ele aprovou a morte de Cristo. Hoje não precisamos pedir licença ou obter uma autorização por escrito para entrar na presença do Senhor. E não há horário, mas a qualquer momento podemos ter comunhão com Ele. Hebreus capítulo 10, versículos 19 ao 20. A arca do testemunho e seu conteúdo. O tabernáculo foi construído segundo o modelo que Deus mostrou para Moisés no deserto. Êxodo capítulo 25, versículo 9. Nessa época, o véu que separava o santo lugar do Santo dos Santos estava pendurado nessas 4 colunas, obstruindo a entrada para o Santo dos Santos. As colunas formavam 3 entradas que representam o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito. Quando o Senhor Jesus morreu, o véu do meio foi rasgado. Esse véu representa o Filho, que foi partido por nós na cruz. No Santo dos Santos havia a Arca do Testemunho, versículos do 10 ao 15, que tinha 2 côvados e meio de comprimento e 1 côvado e meio de largura. Ela era feita de madeira de acácia, coberta e revestida de ouro puro, por dentro e por fora, representando o mesclar da divindade, ouro, com a humanidade, madeira. O Santo dos Santos é o lugar onde o homem pode encontrar-se com Deus para contemplar sua glória e ser transformado por ela. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Dentro da arca havia as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu e uma de ouro contendo o maná. Hebreus 9:4. Sobre a arca ficava uma tampa chamada de propiciatório. Êxodo capítulo 25, versículo 16 ao 22, com as mesmas medidas da arca. Nela havia 2 querubins talhados, um em cada ponta. Ninguém, com exceção de Moisés, tinha livre acesso ao Santo dos Santos. O sumo sacerdote entrava apenas uma vez por ano no dia da expiação. Levítico 23, 27. Levando o sangue de touros e bodes para aspergir sobre o propiciatório e fazer a expiação pelos seus pecados e pelos pecados do povo. Levítico 16, do 1 ao 28. Nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Isaías 59, do 1 ao 2. E por causa do pecado, fomos destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23. Dentro da Arca da Aliança, debaixo do propiciatório, havia as tábuas da lei, condenando-nos e expondo nossas fraquezas em virtude do pecado. Acima do propiciatório havia os querubins que representam a glória de Deus. Hebreus 9:5, indicando que por causa do pecado permanecemos carentes da glória de Deus. Nessa tampa, no propiciatório, o sangue dos animais era aspergido para a expiação dos pecados. Era ali que Deus se encontrava com Moisés. Êxodo capítulo 25, versículo 22. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me
faz andar. Faz tua glória eu ver, O mal vem derrotar. Fiel me faz andar. Faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.